Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Tu és o Deus amado, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por fazer a tua vontade nas nossas vidas. Obrigada por revelar a tua palavra a nós. Continua, Senhor, falando conosco, nos dando direção, nos dando conforto, sabedoria, entendimento, bênção sem medidas, graça. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais para entender mais e mais da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, bora então. Hoje vai ser Daniel do 7 ao 9. Então vamos lá, já iniciar Daniel 7, versículo 1. O sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano, Belsassar, rei da Babilônia, no primeiro ano de Belsassar, Daniel teve um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Bom dia, Ju! Bem-vinda! E aí, a gente começa aqui já com o estudo de Daniel 7, versículo 1. Vamos ler aqui onde fala da segunda parte principal, Então aqui a gente divide o livro, primeira parte e a segunda parte, a partir de agora, que apresenta as visões, os sonhos e as profecias. Começa nesse capítulo. O primeiro ano do governo de Belsassar foi por volta de 553 a.C., mais de 50 anos depois de Daniel ter sido exilado de Jerusalém. Os sonhos e visões desses últimos 6 capítulos aconteceram durante o período de tempo coberto pelos primeiros 6 capítulos. Grande parte das imagens é comparável ou semelhante ao livro de Ezequiel e de Apocalipse. A identificação dos impérios ou reinos retratados através de diversos animais tem sido mais fácil que a interpretação dos acontecimentos e períodos específicos previstos para o fim dos tempos. Embora os cristãos tenham interesse em descobrir o significado dessas profecias, a fé do fiel, independente de conhecer a história humana, aproximar-se de sua conclusão. Independe de conhecer os acontecimentos exatos, que se desenrolaram quando a história da humanidade aproximar-se de sua conclusão. Pelo contrário, a fé baseia-se num relacionamento pessoal com o Senhor da história. E esse relacionamento requer fidelidade e obediência, tanto agora quanto na época de Daniel. E aqui do versículo 2 ao 28, que é o final, do capítulo 7, fala sobre o mar. Então, vamos ler o capítulo e depois a gente vem explicando, tá bom? Versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão. Bom dia, linda! Bom dia, bom dia. Estamos lendo Daniel, capítulo 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. Capítulo 7, versículo 3 agora. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava,
foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés. Como homem, ele foi dada mente de homem. Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Meu Deus! Imagina aí você ver essa visão, né, gente? Imagina você ter uma visão como essa. Não é fácil, não. Versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como os olhos de homem, e na boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha as nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, e minha boca que falava com insolência e parecia mais robusto, e uma boca
que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Isso, Daniel 7. Bom dia. Aí a gente vai terminar de ler e a gente vai comentar, tá bom? 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo do santo do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Mas guardei essas coisas no meu coração. Bom dia, Bispa Dulce, mamãe. Vamos então comentar sobre o capítulo 7, primeiro capítulo que estamos lendo hoje. Do 2 ao 28, então, do segundo até o último, fala sobre o mar. O mar é frequentemente usado em visões bíblicas como símbolo de nações em tribulação. Esses 4 ventos do céu são usados para indicar os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Onde fala aí dos 4 pontos, né? E simbolizam toda a terra também. Cada um dos 4 animais grandes representa um reino, correspondente ao reino relacionado à imagem de Nabucodonosor. Daniel viu então uma enorme sala do trono, onde o Deus da história dispersaria seu juízo contra os animais grandes e seus reinos seriam entregues a um como filho do homem, ou seja, Jesus, né? Então aqui está fazendo menção a toda a terra, todas as nações, e falando que cada animal desse daqui era um reino, né? E que todos esses reinos seriam entregues a Jesus. Amém? Versículo 4. O leão, no versículo 4, né? Aqui a gente só tá comentando um pouquinho. No 4 fala sobre o leão alado, que representa o Império Babilônico de Nabucodonosor. Jeremias também utilizou a alegoria do leão e da águia. No versículo 5 fala sobre o urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, que representam o Império Medo-Pérsia como a nação mais forte. As costelas possivelmente significam as principais nações por ela conquistada: Lídia, Babilônia e Egito. No versículo 6 fala sobre o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, simboliza o reinado grego sobre Alexandre o Grande, que varreu o mundo conhecido até então como velocidade e poder espantosos, assim como asas. Os historiadores registraram que Alexandre
chorou por não existirem mais mundos para serem conquistados. Depois de sua morte, o grande império de Alexandre foi dividido entre 4 de seus generais, ou seja, as 4 cabeças: Seleuco, Ptolomeuco, Lisímaco e Cassandro. Amém? E no versículo 7 aqui fala sobre o quarto animal. Embora não tenha um nome de sua descrição, era terrível, espantoso e sobremodo forte, com dentes de ferro, o mesmo metal que representava o Império Romano na estátua do sonho de Nabucodonosor. Como aquela estátua tinha 10 dedos, essa tinha 10 chifres, representando uma força imensa e descomunal. Então, era o Império Romano, né? Aqui. No versículo 8, a mensagem nos sonhos de Daniel é clara: o reino de Deus prevalecerá sobre todo o reino da terra e jamais terá fim. Os estudiosos concordam que alguns elementos dessa parte da visão de Daniel referem-se à ascensão e governo do primeiro Império Romano, enquanto os demais elementos referem-se a um futuro poder político. Por exemplo, parece claro que um pequeno chifre refere-se a um governante mundial no futuro, que será tão poderoso que trará grande sofrimento ao povo de Deus, chegando a desafiar o próprio Deus. Então, esse daqui pode ser o anticristo. É tenso. No versículo 9, fala sobre o ancião de dias, que é a existência eterna de Deus. Os reinos desse mundo serão julgados por Deus. Então, esse ancião de dias aqui faz referência a Deus Pai. E no versículo 13, o Filho do Homem é a descrição que Jesus mais adiante usa para si. Mais do que ser um dos animais grandes mencionados, leão, urso, leopardo ou incomparavelmente terrível, o divino Rei dos Reis virá em forma humana. Hein? Contudo, ele será a representação perfeita da humanidade. Esse é o Filho do Homem e o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os reinos o servirão. Então, vamos começar aqui também o capítulo 8, versículo 1. A visão sobre um carneiro e um bode. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou por pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu.
De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com um sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quanto durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender essa visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí em sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e pôs em pé no lugar onde me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por suas próprias forças. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo por sua astúcia. Nos seus entendimentos, versículo 25, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que viverem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com visão e não tinha quem o entendesse. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre esses versículos do 1 ao 27. O capítulo 8, né? O ano terceiro, por volta de 550 a.C., a data é significativa, porque nesse ano Ciro estabeleceu os reinos conjuntos dos medos e dos persas. A partir desse capítulo, a língua usada é o hebraico e sua mensagem refere-se principalmente aos judeus. O escritor registrou a interpretação de sua visão como lhe foi passada pelo anjo Gabriel. Um dos 2 únicos anjos bons nomeados na Bíblia. Refere-se a apenas 2 dos 4 impérios que Daniel vislumbrou em sua visão. O foco principal é no termo do fim.
Então aqui era uma visão para os judeus, né, para aquele povo naquela época. O carneiro, que fala aqui no versículo 3 e 4, representa o Império Medo-Pérsia, onde o chifre maior simboliza a supremacia da Pérsia. 10 anos após essa visão, Ciro havia de fato se expandido para o ocidente, para o norte e para o sul. No versículo 5 até o 8, a imagem do bode representa os poderes políticos pagãos. Nessa visão, o bode representa o Império Grego, com Alexandre o Grande como principal governante. Esse império foi em seguida dividido em 4 reinos após uma longa luta pelo poder entre 4 dos generais de grande, nenhum tão poderoso quanto ele. Então aqui continua dizendo, né, sobre aqui a divisão também desses 4 políticos pagãos aqui. E do versículo 9 ao 12, o chifre pequeno mencionado aqui cresceu a partir do 3º reino e, portanto, não é o mesmo de Daniel 7, que cresceu a partir do 4º reino. Esse último normalmente é aceito como símbolo de Antíoco. 5. Epifânio, de dinastia, no meu Ásia Menor. Eu acho que não faz sentido a gente falar sobre essa história aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, os registros históricos citam que diversas vezes em seu esforço de subjugar os judeus, Antíoco foi cruel e impiedoso ao se intitular Epifânio, que representa manifestações de Deus. Ele interrompeu os sacrifícios diários no Templo de Jerusalém, construindo ali um altar para o deus grego Júpiter e oferecendo porcos no altar. Foram proibidas a leitura das escrituras, a observância do sábado e a circuncisão. Em sua crueldade contra o povo de Deus, Antíoco prefigurou o anticristo do fim dos tempos. Então ali ele já era o anticristo, né? Já. No versículo 27, que é o último versículo aqui do capítulo 8, Daniel resumiu suas funções. Apesar de ter sido fisicamente abalado pelas implicações da visão, era natural que Daniel se levantasse e tratasse dos negócios do rei, mantendo seu hábito de servir fielmente. Daniel, como outros das gerações que se seguiam, ficava obviamente surpreso por sua falta de compreensão do que estava por vir, já que alguns dos acontecimentos profetizados certamente ficariam por uma data futura. Entretanto, Daniel acreditava que Deus conhecia o futuro e o controlava. Os cristãos têm a mesma segurança. Amém? Então, vamos ler o capítulo 9. Essas visões são muito tensas, né? A oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Então, é algo que eles costumavam fazer aqui, né?
Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Vamos ler até o 19 e aí a gente comenta, tá? Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, os nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos judeus que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal do céu. Aconteceu o que se deu em Jerusalém. Versículo 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor de Deus, não, o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o seu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos seus pecados, por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo, opróbrio para todos que estão em redor de nós. Isso aqui é algo comum entre os profetas, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Eles, em algum momento, no final já do livro aqui, eles começam a suplicar para Deus, para que Deus olhe para aquele povo, né? Eles começam a orar, jejuar, clamar, se entristecer, colocar panos de cinza, panos de saco e cinza, né? No seu corpo, na cabeça, porque eles sabem do que Deus é capaz, né? E eles começam a pedir para Deus isso. Versículo 16 ou 17? É 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve.
Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Senhor meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém? Então aqui Daniel sabia, ele conhecia a promessa de Deus para os judeus, proferida por Jeremias, que o cativeiro deles duraria por 70 anos, e compreendeu que o tempo estava a ser concluído. A data aproximada desse acontecimento seria 539 a.C., durante o primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, não um marido persa da rainha Ester. Ele imediatamente começou um período de oração e jejum, e Daniel suplicou a Deus que se lembrasse da promessa. Ele reconheceu abertamente o pecado de seu povo, sabia que eles mereciam um castigo do cativeiro, mas também lembrou a Deus que sua justiça e misericórdia estavam em jogo no cumprimento da promessa. Amém? Então vamos finalizar o capítulo lendo aqui do 20 ao 27. A profecia das 70 semanas. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava eu. Falava ainda no meu coração. Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas e 72. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, em que seu fim será um dilúvio, e até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Não é fácil, né, gente, ler esse capítulo, né, ler essas visões, né, que faz menção também ao julgamento dos últimos tempos aqui. Mas vamos comentar sobre esses últimos versículos, do 21 ao 27. Deus enviou o anjo Gabriel, então, em resposta às orações de Daniel, para lhe dar habilidade para entender o sentido e assegurar que ele era muito amado.
A revelação que Gabriel trouxe falava de 70 semanas, com uma semana representando 7 anos, totalizando 490 anos. Alguns estudiosos acham que o número deve ter sido uma forma simbólica, outros desenvolveram tabelas detalhadas para os eventos, culminando na crucificação de Jesus ou ainda seu futuro retorno. Independentemente das diversas interpretações, entretanto, Deus claramente está no controle do calendário da história da humanidade, né? Então, independente de qualquer coisa, o Senhor está no controle. E nós devemos seguir o exemplo desses profetas e entender que o nosso papel aqui é orar, suplicar, jejuar, fazer o que está ao nosso alcance, obedecer, né? E seguir com a nossa vida aqui, como ele mesmo falou, né? Depois que ele teve essa experiência espiritual de tantas visões, ele levantou e falou: eu tenho que cuidar das coisas do rei, eu tenho que cuidar das coisas do reino aqui, né? Do meu trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho, né? Então, que a gente possa sempre se lembrar disso, né? E ter esse exemplo, viver esse exemplo. Hoje, então, é o penúltimo dia, né, de Daniel. Amanhã a gente finaliza Daniel. E a gente vai começar o Novo Testamento dia... Aqui, que dia que vai ser? Dia 27. Dia 27 desse mês a gente já começa o Novo Testamento, que é maravilhoso, né, gente, também. Então, a gente vai finalizar o Velho Testamento até o dia 26. Então, falta aí 17 dias pra gente finalizar o Velho Testamento. E aí, a gente passa, então, pro Novo Testamento. Beleza? Bora, então. Fazer nossa oração. Feche seus olhos. Entrega aí tudo ao papai nesse momento. Toda a sua pequenez, todo o seu entendimento, sua inteligência, o seu trabalho. Que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Os seus dias. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é bom, só o Senhor é digno de ser louvado. Pai amado, nos fortalece, nos perdoe as nossas dificuldades, que nós possamos estar no centro da Tua vontade, Pai. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Perdoa, Senhor, perdoa, Pai, o Teu povo. Perdoa, Senhor, as iniquidades, as mazelas. Nós queremos mais de Ti, mais do Teu Espírito Santo sobre nós. Nos ajude nessa caminhada, nas dificuldades. Coloca a Tua mão sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, maravilhosos. Até amanhã, finalizando o livro de Daniel. Beijo, beijo.